Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o gerador elétrico, esse elemento de circuito tão importante na eletrodinâmica, porque ele é o responsável por fornecer energia para o circuito funcionar. Então o gerador elétrico é todo dispositivo que transforma alguma forma de energia em energia elétrica, como por exemplo a pilha que transforma energia química em energia elétrica, ou a hidroelétrica, que transforma energia mecânica em energia elétrica. Nós vamos falar então um pouquinho sobre a equação do gerador, como funciona esse processo de transformação de energia química, por exemplo, em energia elétrica, o rendimento do gerador e todas as potências associadas a essa transformação. Ok? Então, eu vou parar de falar um pouquinho, a gente vai lá para a tela para mostrar como é que isso aí vai ficar. Ok? Então, vem comigo. Então, aqui a definição de gerador, né, e alguns exemplos, a pilha, como foi dito anteriormente, enfim, a hidrelétrica e todos os outros aí. Okay? O símbolo do gerador, então, internamente uma pilha, teríamos essa conversão de energia química em energia elétrica. Então, o E é o que se chama de força eletromotriz, e o R é a resistência interna. Todo gerador tem uma resistência interna que, de certa forma, dissipa a energia. Então, a pilha, conforme você vai utilizando a pilha, vai ficando quente. O celular, é verificável isso, quando você usa intensamente o celular, ele começa a ficar quente, principalmente por conta do aquecimento dessa resistência interna. Então, isso aqui dissipa energia internamente. Então, isso aqui é a energia transformada, isso aqui é a energia dissipada, e aqui é a energia entregue para o circuito externo. Esse é o U daquela equação, U igual a R vezes I. Então, isso é o que chega para o circuito externo utilizado. Então, observe que no interior do gerador, a corrente ela é do negativo para o positivo. Então, isso é importante para identificar o gerador em circuitos um pouco mais complexos. Aqui é a equação do gerador, U igual a E menos RI. U é a DDP, U é o que o gerador lança para o circuito externo. Então, o circuito externo ele recebe U. Só que internamente o gerador está transformando e gerando o E, que é a força eletromotriz, e está dissipando uma quantidade dessa energia nessa resistência interna. Esse R aqui dissipa a energia, tá? Ok? Bom, aqui é a corrente no gerador, então internamente é do negativo para o positivo, externamente é do positivo para o negativo. A curva característica, então essa curva ela é fechada, ela começa sempre em E, quando o gerador está aberto, U é igual a E, e termina em ICC, quando eu coloco o gerador em curto. Então, se eu pegar uma pilha e ligar lá em curto, toda a energia produzida, transformada na pilha, vai ser dissipada na resistência interna. Ou seja, eu vou colocar a pilha em curto-circuito, o gerador em curto-circuito, e esse ICC é a maior corrente possível num gerador. Ok? Então, essa é a definição aí de corrente de curto-circuito. O balanço energético do gerador, portanto, ele transforma E. Então, E é a potência total. Então, seria a quantidade de energia que ele conseguiu transformar. Então, vamos, por exemplo, pegar uma pilha de 9 volts, o gerador, a bateria de 9 volts, consegue transformar 10 volts. Ok? Bom, internamente, ela dissipa 1 volt de energia e ela entrega, então, a energia, a potência dissipada aqui, e ela entrega para o circuito externo, portanto, 9 volts. Então, U igual a E menos RI, esse aqui é o balanço energético. Isso tem a ver com a conservação de energia. Então, a potência total produzida ela não é entregue para o circuito externo, porque parte dela vira calor internamente, tá? Nessa imagem aqui. Então, a potência total, E vezes I, é o que a pilha, a bateria, o gerador transformou em energia. Potência útil é o que chega para o circuito externo, porque parte dessa energia foi dissipada internamente, foi transformada em calor nessa resistência interna do nosso gerador. Portanto, o gerador tem um rendimento, que é justamente a potência útil dividida pela potência total. Como a potência
útil é dado em termos do que o gerador entrega para o circuito externo e a potência total é aquilo que ele transforma, então o rendimento do gerador pode ser dado por essa fórmula simples, U sobre E. Rendimento é igual a U sobre E, lembrando que rendimento é sempre dado em porcentagem. E aqui a lei de Ohm generalizada para o caso de um circuito onde eu tenho somente um gerador e resistores. Então, o ICC é quando eu coloco o gerador em curto-circuito. Então, toda a energia ela é consumida pelo R, pela resistência interna desse gerador. Se eu associar mais resistores a esse gerador, o que vai acontecer? Além desse R consumir energia, os resistores associados também vão consumir. Então, a diferença do ICC para o I no circuito é justamente essa. Esse R equivalente aqui é o circuito externo, ou seja, aquele circuito que está consumindo a energia transformada pelo gerador. Okay? Então, E é a quantidade de energia transformada e aqui embaixo são os resistores que estão consumindo a energia transformada. Então, os R's ligados no circuito, esse aqui, ó, tá, faz parte do circuito externo. Esse R'inho não, esse R'inho faz parte do circuito interno ao gerador. Okay? Eu não consigo tirar esse R'inho, eu consigo tirar o R'ão aqui, mudar esse circuito externo, o circuito interno não. Então, em vez do U igual a RI, costuma-se usar bastante essa equação, muito embora essa equação ela é derivada do U igual a RI. Dá para fazer uma transformação no U igual a RI para chegar nessa equação aqui, mas vamos utilizar bastante essa equação nos problemas de gerador. Alguns exemplos, né? O primeiro, um gerador de força eletromotriz 120 e resistência interna 2 ohms. Então, isso aqui é o E, isso aqui é o R, é ligado a um circuito externo e gera uma potência de 600 watts. Qual que é a corrente elétrica nesse gerador? Então, basta usar a fórmula da potência total, que é I vezes I. Potência total 600 é igual a 120 vezes I. Esse I, portanto, vai ser 5 amperes. Então, a intensidade da corrente elétrica nesse gerador é de 5 amperes. Letra B, a potência elétrica lançada, ou seja, a potência útil, e a potência dissipada, que é a potência PD. Eu vou começar pelo PD, fazendo I ao quadrado vezes R. Então, a potência dissipada vai ser 5 ao quadrado vezes 2. E essa potência dissipada internamente no gerador, portanto, vai ser de 50 watts. Se o gerador transforma uma potência total de 600 watts e dissipa internamente 50, é porque a potência útil vai ser 550, ou seja, 600 menos 50. Dá para fazer também por outra forma, fazendo U igual a E menos RI, calculando U. U vai ser, então, 120 menos 2, que é o R, vezes 5, que é a corrente. Então, a DDP nos terminais desse gerador, ou seja, a DDP lançada para o circuito externo é de 110 volts. Portanto, o PU vai ser 110 vezes 5, que também vai dar 550 watts. Então, tem duas formas de fazer essa conta. Escolham aquela que você achar mais adequada, mais simples. O 2 é uma curva de gerador, uma curva característica de gerador. Então, como foi dito anteriormente aqui, ó, isso aqui é o E, isso aqui é o ICC. Então, eu já respondo, ó, qual que é a força eletromotriz E desse gerador? O E é igual a 100 volts. É só fazer a leitura no gráfico. O ICC é 10. Então, se eu pegar a fórmula do ICC, que é E sobre R, vai ficar 10 é igual a 100 sobre R, e o R vai ser igual a 10 ohms. Então, a resistência interna vai ser 10 ohms. Ok? Qual que é a DDP nos terminais de gerador quando a corrente elétrica é 5? Então, a DDP vai ser U igual a I menos RI. Então, vai ficar U igual a 100, que é o E, a força eletromotriz, menos o R, que nós achamos que é 10, vezes as correntes do circuito que o problema fornece, 5. 10 vezes 5, 50, então 100 menos 50, a DDP entregue
por esse gerador quando a corrente elétrica de 5 amperes é de 50 volts. E a letra C, qual que é a potência que o gerador lança no circuito externo nas condições do item B? Ou seja, a potência que o gerador lança é a potência útil. PU é igual a U vezes I, portanto, 50 vezes 5, 250 watts é a potência lançada pelo gerador no circuito externo nessas condições. Então, o gráfico é bem simples, basta lembrar que aqui é o E e aqui é o ICC. O terceiro e último problema dessa série vamos usar lá a lei de Ohm generalizada, né? Então, eu tenho um gerador de 9 volts, resistência interna 1, então aqui está o nosso gerador, e ele alimenta o circuito externo. Eu posso colocar aqui até os terminais desse gerador, aqui é A e B, por exemplo, e tudo que está aqui é o circuito externo. Ele alimenta 3 resistências, duas de 2 ohms, então aqui é 2, e aqui também é 2, e a terceira é uma resistência de 4 ohms, ok? Ele quer saber qual que é a DDP no resistor de 3. Para isso eu preciso da corrente. Então lembra que I é igual a E dividido pelo resistor equivalente mais a resistência interna. Então isso vai ser 9 dividido pela soma de todos, já que isso aqui é uma grande série, né? Com todos eles associados em série. Então eu tenho aqui 1, que é a resistência interna, mais 2, 2, 4. 2, 2, 4. Então, esse I vai ser 9 dividido por 9. A corrente nesse circuito é de 1 ampere. Qual que é a DDP no resistor 3? Então, a DDP no resistor 3 vai ser U igual a R3 vezes I. O 3, vamos chamar assim, né? O 3 é igual a 4 vezes 1, que é igual a 4 volts. Ok? O programa não pergunta, mas a gente pode determinar todas as DDPs aqui, né? Então, no R1 vai ser 2, né? 2 vezes 1. Então, aqui eu tenho, nesse resistor, 2 volts. Nesse outro resistor, eu tenho 2 volts também. E aqui eu tenho 4. Portanto, o gerador, ele lança para o circuito externo 8, né? 2 mais 2 mais 4. Okay? Ele lança 8 volts para o circuito interno. Se eu fizer a equação do gerador, U igual a E menos RI, U é igual a 9 menos 1, que é o R, vezes 1, que é a corrente, eu vou chegar nos mesmos 8 volts. Ou seja, tudo que o gerador lança para o circuito externo, o circuito externo utiliza. Ok? Bom, pessoal, então essa foi a nossa videoaula sobre o estudo do gerador. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.